Para o culto de hoje, eu convidei 5 mulheres na verdade, para participar comigo. E vocês vão entender ao decorrer do culto o que vai acontecer. Eu queria chamar primeiro a Dona Renilde, uma senhora linda que eu conheci. A Dona Renilde é mãe do Diego Sampaio, nosso pastor do louvor e da adoração. Ela é incrível, ela me dá umas broncas às vezes, mas eu amo ela do fundo do meu coração. Queria também convidar a Fátima Lindolfo, é mãe do nosso querido Lucas Lindolfo, ilustre homem de Deus, futuro pastor dessa igreja. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Muito obrigado por aceitarem o convite tão prontamente. Queria chamar uma mulher incrível, mãe mais maravilhosa do mundo, que é a minha mãe. E aí ela não pode falar mal de mim no dia de hoje, então eu queria te chamar. Mãe, vem aqui. Queria também chamar a nossa líder, pastora do Iaquides, Isabel Sabatier. Por favor, Bel, vem aqui conosco. E também gostaria de chamar ela, dona do meu coração, Érica Pozella Vilar. Vem cá, linda. Deixa eu falar uma coisa, eu poderia chamar muitas outras mães, poderia de verdade. Tem tantas pessoas aqui, tem a Lígia, tem a Bruna, minha irmã, tem a Laís, tem a Alana, tem a Ruth, tantas mães aqui que eu poderia chamar para compor, a pastora Silene, enfim, tantas pessoas que eu poderia chamar para compor, mas nós não teríamos lugar, teria mais gente aqui em cima do que aí embaixo, e aí acho que não seria tão bacana assim. Mas eu gostaria muito de começar esse momento orando a Deus e agradecendo a Deus pela vida dessas mulheres que estão representando as mães. Cada mãe que está aqui, cada mãe que nos assiste, estão sendo representadas por essas mulheres. E uma coisa que eu vejo na vida delas, em comum, é a devoção ao Senhor e como vocês foram efetivas em criar os seus filhos nos caminhos de Deus. Todas essas mães aqui são mães que tiveram êxito na criação, na educação, no amor. Posso falar porque eu conheço o Diego, eu me conheço, né, mãe? No caso, conheço as minhas irmãs, conheço os meus filhos, conheço o Lucas, conheço a Paulinha e o Murilo, e eu sei que o Diego também tem outros irmãos. Eu sei que todos eles, inclusive a irmã dele, pastora de uma igreja, da igreja Cádiz, a qual eu tenho muito respeito, muito carinho. E vocês foram muito efetivas na educação dos seus filhos. Tenho certeza que vocês brilharam à luz de Cristo. E eu quero começar esse momento orando. Queria pedir que você feche seus olhos e que nós possamos começar esse momento, amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento tão especial, onde nós podemos celebrar juntos a vida dessas mães e a vida das mães que nos assistem online também, Deus. Eu peço que esse seja um culto direcionado pelo Teu Espírito, Deus. Que não seja nada do homem, que não seja nada da minha cabeça, que venha tudo do Senhor. Por isso eu peço, Espírito Santo, que o Senhor invada a minha vida, como o Senhor já está em mim. Que o Senhor encha os meus lábios de autoridade, de unção, e encha essas mães também. Que nós possamos sair daqui direcionados por Ti, Pai, para exercermos o Teu amor perante as pessoas também. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém? Glória a Deus, amém. Pode aplaudir, ou não aplaude também, se não quiser. Aqui é assim, nós fazemos isso, amém? Bom, eu queria começar, eu vou sentar aqui, todo mundo me enxerga, né? Eu vou sentar porque é meio deselegante, né? As mães sentadas, eu em pé. Mas eu vou começar aqui contando um pouquinho do Dia das Mães. O Dia das Mães foi fundado lá em 1905 por uma jovem chamada Anna Jarvis. Anna Jarvis foi criada, era uma mulher muito ligada à sua mãe, que chamava Ann Jarvis. E essa mulher, Ann Jarvis, era uma frequentadora de uma igreja metodista e dedicou a sua vida ao ativismo social. Ela era uma mulher incrível, uma mulher que demonstrava amor, uma mulher que cuidava, uma mulher que educava. E lá, dentro desse grupo, dentro desse ativismo, ela criou o Mother's Day Work Clubs. Era uma instituição voltada para melhorar as condições sociais de algumas cidades da Virgínia Ocidental. E ela dedicou a sua vida, e nesse trabalho ela dava assistência social às famílias daquela época durante a Guerra Civil Americana. E o que aconteceu foi o seguinte: durante a Guerra Civil Americana, que
durou lá entre 1861 e 1865, Anne Jarvis, a mãe, passou a trabalhar com socorro aos soldados feridos da época. E o que aconteceu foi que ela acabou criando, depois que a guerra acabou, ela criou um clube para que ações fossem tomadas de maneira que o convívio entre as mães, entre as pessoas, pudessem ser um convívio saudável. Porque pessoas lutaram em lados opostos e a ideia dela, o desejo dela, era fazer com que essas pessoas, esses soldados, essas mães que lutaram em lugares opostos, pudessem se juntar e viver socialmente bem. E ela contou com o apoio de outras mães, e lá elas criaram então o Dia das Mães. Em 1905, em maio de 1905, Anne Jarvis faleceu. E a sua filha Anna Jarvis ficou extremamente abalada com a morte da sua mãe. Foi uma perda muito sentida, especialmente no estado da Virgínia Ocidental, porque ela era uma mulher muito forte. E ela amava não somente de palavras, assim como a Bíblia diz, ela amava com ações, ela amava as pessoas. Então, no ano de 1910, o estado da Virgínia, Virgínia Ocidental, o estado dela, onde a mãe Anne Jarvis atuou, tornou oficial o Dia das Mães. E pouco tempo depois, aproximadamente lá em 1910, o Congresso americano estabeleceu o segundo domingo do mês de maio como a data de celebração. Essa data depois foi ratificada pelo presidente Woodrow Wilson, né? Então foi estabelecida essa data. No Brasil, essa data foi estabelecida por Getúlio Vargas em 1932. Gente, história. Aula grátis de história aqui. De nada. Lamartine de manhã deu aula de hebraico, eu estou dando aula de história. Em 1932, mais precisamente no dia 5 de maio daquele ano, de 1932, Getúlio Vargas tornou oficial celebração. Ele instituiu, ele ratificou que aquela segundo domingo do mês de maio era o domingo onde as mães seriam celebradas. E assim até nos dias de hoje. Esse dia é tão especial, para vocês terem uma noção, pensando no comércio, e aqui pobre de nós pais, mas o Dia das Mães é tão especial que o comércio celebra, porque é a segunda celebração do ano onde o comércio é mais buscado, onde o comércio é mais movimentado, só ficando atrás do Natal, né? Então os pais, sei lá, deve estar na 59ª posição, deve ter padroeira de tudo quanto é gente na nossa frente, mas nós estamos aqui, pais firmes e fortes, amém? E nesse domingo, países como Brasil, Austrália, Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, Uruguai, Malásia, tantos países celebram o Dia das Mães. Não é um dia celebrado só no Brasil. Outros países, eles buscam outras datas. A Argentina, sempre os argentinos mudaram essa data, sabe-se lá o porquê, mas para eles é numa outra data. Mas uma coisa é certa: todos os países celebram o Dia das Mães, porque as mães têm um lugar de importância na vida de todo ser humano, fundamental e indispensável. Mães, elas nos amam, elas nos criam, elas nos educam, elas nos suprem em amor, e muitas vezes em ausências. Mães nos dão amor. Mães são especiais, cada uma com suas características e detalhes que Deus deu, mas mães são muito iguais em certas frases. Você é mãe, tá aí. Quer me matar do coração, menino? Qual mãe? Quem é mãe aqui? Quem é mãe já falou essa frase? Minha mãe tá com vergonha, pode levantar a mão, mãe. Dona Renilde, a senhora já falou pro Diego: quer me matar do coração? Várias vezes. E essa frase aqui, você me respeita que eu sou sua mãe. Levanta a mão, você que é mãe, que já teve que falar essa frase. Essa aqui é clássica. Quando você está tentando argumentar com a sua mãe, você fala: mas todo mundo vai. Ela diz: você não é todo mundo. E essa daqui eu tenho certeza, só que minha mãe falava muito. Não estou te expondo, tá? Eu te amo, mas é verdade. Mãe, onde está minha camiseta do Corinthians de 1943? Está na segunda gaveta, terceira de baixo para cima, não sei o que. Mãe, não tá. Se eu for aí e achar, você vai engolir essa camiseta. Mães, ou só a minha mãe falava isso? Não, né?
É isso aí. Não importa, você não é todo mundo. Não importa, não é assim? Porque os meus amigos podem, porque eu não posso. Porque eu não sou mãe de todos. E essa daqui talvez seja a mais clássica. Você vai dar valor quando eu não estiver mais aqui. Não é verdade? Quando eu não estiver mais aqui, aí você vai me dar valor. Mães, são incontáveis mensagens que mães falam. Eu acho que no privado elas devem ter um grupo de WhatsApp só delas. E aí elas falam, nossa, hoje eu criei uma frase nova, deu muito certo. E aí vai espalhando, e nós estamos aqui, começou lá com a Ana Jarvis e cá estamos, né? Elas ainda não continuam. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o amor de mãe, que para mim, na minha opinião, é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Eu sou pai, eu amo os meus filhos com todo o meu coração. Eu fui amado pelo meu pai com muita força. Eu não tenho ausência de amor do meu pai. Mas mãe é mãe. Mãe é diferente. Eu escrevi aqui um texto sobre mãe. E eu vou ler porque ali foi algo que estava no meu coração. E eu escrevi assim: ser mãe é ser capaz de esquecer a si mesma, sacrificar alguns sonhos, renunciar a vontades sinceras e ainda assim sair de tudo isso com um sorriso no rosto. Mães abrem mão, mães abrem os braços, mães abraçam com sinceridade, mães protegem com muita força. Ser mãe é confiar e acreditar na capacidade do filho, mesmo quando ninguém vê. Mães enxergam potencial, mães ensinam sobre amar, mães oferecem colo e carinho, seja para filhos na infância ou filhos mais velhos. Uma mãe sempre estará disponível para enxugar as lágrimas. Ser mãe é manifestar a excelência do amor de Deus pelos seres humanos. E hoje, nessa mensagem, eu quero honrar a vida de todas vocês mães, dando exemplo de 4 mães na Bíblia que mudaram o rumo da humanidade. Amém? Boa noite, começamos. Amém? Primeira personagem que eu quero falar, primeira mãe que eu quero falar, Eva. E eu nunca ouvi alguém dizendo que Eva foi uma boa mãe. Porque sempre quando nós falamos de Eva, a primeira coisa que vem nas nossas mentes é aquela que cedeu à vontade, que pecou, essa mesmo. E eu preciso destacar algumas coisas dessa mulher, porque através dessa mulher, uma coisa linda que Deus revelou para mim é que Deus colocou sobre a vida de cada mulher um instinto materno. As pessoas muitas vezes usam essa questão do instinto materno como uma frase de efeito, ou então até mesmo muitas vezes como superstição. Mas você quer maior revelação do instinto materno que Eva teve? Cara, olha só, Eva foi a primeira em tudo. Ela foi a primeira mulher, ela foi a primeira serva, ela foi a primeira dona do lar, ela foi a primeira mãe, ela foi a primeira mãe que sofreu a perda de um filho de forma trágica. Eva foi uma baita mãe, e sem Google, né? Porque hoje está assim: meu filho não dorme, Google, ou porque o meu filho não está dormindo. Aí o Google dá, não, porque ele está numa fase do estirão do crescimento e vai passar. Não tinha nada, Eva não tinha nada, Eva não tinha conselhos, Eva não tinha histórias que ela poderia buscar e falar: poxa vida, você passou por isso, é normal, faz parte disso. Ela não tinha nada, ela tinha simplesmente um instinto que Jesus, que Deus colocou sobre a vida dela para que ela fosse uma boa mãe. Nós podemos ler no livro de Gênesis o relato depois de Caim matar Abel, que ela ficou triste, com certeza ela ficou muito abalada. Ela amava os filhos, e posso falar, ela sabia que a escolha dela em desobedecer foi a pior decisão que ela poderia ter tomado na vida dela. Você pensa que ela foi a única mulher na vida, na história, a conhecer o mundo antes do pecado, a ter um relacionamento pleno com Deus, sem que o pecado pudesse vir e tentar destruir. Então ela sabia que por conta da desobediência dela, o pecado tinha entrado no mundo, e ela sabia que ela enfrentaria problemas, dores, por conta da sua desobediência.
Mas Deus foi misericordioso, diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 25, diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Eva se alegrou ao saber que Deus tinha dado um outro filho. E nós não temos muitos relatos a respeito da vida de Eva após isso, mas se nós lemos a história de Gênesis, se nós lemos o livro, diz que Eva é mãe de todos, mãe de todos nós. Isso é o que a palavra de Deus diz. Deixa eu te falar uma coisa, ela enfrentou muitas coisas sem a ajuda de ninguém, só pelo seu instinto protetor, instinto em dar amor, instinto em ser uma mãe multitarefas. Eva proporcionou isso. Ela sabia a vida que ela tinha tido antes, e ela sabia a vida que ela vinha vivendo. E o que eu quero te falar é que Eva foi corajosa, ela foi forte. Ela foi forte porque pensa que em um dia só ela teve a perda de 2 filhos, um que foi assassinado e o outro que teve que fugir. Então, você quer dor maior do que essa? Eu não sei se você é mãe, se você já teve alguma perda, mas eu imagino que perder um filho deve ser muito triste. Recentemente nós ouvimos uma história, e eu oro demais, gente, desde que a Pauline, minha irmã, contou essa história fica na minha cabeça, eu oro para que não seja verdade. Mas foi uma história que ela contou que um dia a professora dela de nutrição, há 20 anos atrás, disse que a amiga dela tinha um bebê. Acho que foi, você estava junto? Não? Você? Não. A professora contou que a amiga dela tinha tido um bebê, ela já tinha um filho de 5 anos, 6 anos, e ela tinha um bebê recém-nascido, chegou em casa, a criança foi brincar e puxou o umbigo de um recém-nascido, e aquilo começou a sangrar muito, e houve uma hemorragia, e a mãe pegou a criança, a avó entrou no carro, e quando ela deu ré, ela acabou atropelando o filho mais velho, e os 2 morreram. Cara, eu oro demais para que isso não seja uma história real, mas eu imagino, se foi uma história verdadeira, a dor dessa mãe, sabe, de forma trágica perder seus 2 filhos. Nós não fomos feitos para enterrar filhos, e ela foi forte, ela foi corajosa, Eva foi valente para enfrentar e acreditar que Deus era bom, mesmo a despeito dos seus erros, mesmo a despeito da sua obediência, da sua desobediência, mesmo a despeito das dores que ela carregava. Eva foi uma mulher extraordinária, uma mãe incrível. Amém? Boa noite. Boa noite. Nós preparamos esse painel aqui para que vocês pudessem ouvir um pouquinho essas 4 mães maravilhosas que estão aqui. E a gente sabe que o amor de mãe é um amor que marca muito a sociedade, mas tudo que é maravilhoso vem de Deus. Então, nós cremos que essas marcas lindas que nós vemos nas mães, elas foram geradas por Deus, e elas devem inspirar toda a sociedade, não somente outras mães. Então, eu quero falar para você que está nos assistindo, seja aqui presencial, seja pela internet, que o que você vê numa mãe e pode se espelhar, pode ser para você que não é mãe, pode ser para você homem, aquele que é pai ou não, aquele que é solteiro, aquele que é viúvo, que vocês possam ouvir essas palavras e entender que essa inspiração de mãe é algo que pode mudar toda a sociedade, é uma inspiração que vem de Deus. E ouvindo a história de Eva, a gente pode perceber que Eva tinha algo que todas as mães têm um pouco, que é aquela culpa que a gente carrega durante a maternidade. A gente pode dar o melhor de nós, mas chega à noite e você olha aquilo que você devia ter feito diferente e sente: ai, não acredito que eu falei brava naquele momento, ai, acho que eu não dei a comida na hora que eu devia dar, e a gente carrega esse desejo de ser perfeito e nunca chegamos lá. Mas ao mesmo tempo que a gente carrega essa culpa que Eva tinha,
existe algo em Eva que a gente pode ver como marca nas mães, que é uma grande resiliência para passar por cima da dificuldade. Eu creio que as mães são as principais marcas daquelas que não desistem nunca. Existe algo dado por Deus para as mães, que é esse instinto e essa força. E eu queria perguntar primeiro aqui para minha sogra querida, que foi uma mãe excelente de 3 filhos. Ela, além de ser mãe experiente, ela é também psicóloga. E eu queria te perguntar, Márcia, como você vê que essa marca que Deus deu para as mulheres, que é o instinto e a força para superar as dificuldades, né? Superar perdas grandes, sofrimento, como isso impacta a sociedade? E como as mães devem servir de exemplo dessa força? Bom, boa noite. Eu acho que o que diferencia, né, as mães das demais pessoas, né, até mesmo as mães, essas mulheres no papel de mãe, de outros papéis, é a decisão que nós temos de amar, né? Porque assim, o amor para um amigo, para qualquer outra pessoa, ele vem cheio de condições, né? Então, assim, eu amo o meu amigo, eu considero algumas coisas, mas em alguns momentos eu deixo de amar um outro familiar, mas filho não, né? Filho é uma decisão, a gente decide amar aquela criancinha a partir do momento da concepção, né? É lógico que, infelizmente, hoje na sociedade a gente vê que não é todo mundo que segue por esse caminho, infelizmente. A gente percebe muitas mães com muitas dificuldades nessa área, mas no geral, ainda bem, é assim que funciona, né? A gente decide desde o ventre, vou amar. E quando essa criança nasce, que te entregam ela, né? No hospital você está cercado de cuidados, e na hora que você vai para casa você fala, aí agora, é para sempre mesmo isso, né? Tipo, é sério que é para sempre? Né? Cadê o manual? O que eu faço? E essa insistência em conhecer o filho, em dar para ele, em dar o seu melhor, né? Em tirar a sua melhor versão, em investir na vida dele, independente do que ele faça, né? Porque eu costumo dizer, a gente ama o filho, mas a gente não ama tudo que ele faz. Pelo contrário, tem muitas coisas que são muito ruins, são coisas que nos entristecem, às vezes nos envergonham, né? Mas a gente ama. E a gente está ali, disposto de novo a perdoar, porque a gente ama. E porque a gente decide amar. Não se baseia nas nossas emoções, mas se baseia no princípio do amor verdadeiro, né? Eu amo por quem ele é, eu amo porque ele existe, eu amo porque, enfim. Mas não porque ele faz alguma coisa para mim. Às vezes eu tenho amigas e tudo muito bravas, às vezes com os filhos, muito bravas, às vezes vira até um WhatsApp de mães bravas. Mas assim, dali a pouco, e as mães às vezes ficam zangadas e falam, isso mesmo, como um filho faz uma coisa dessa? Depois a mãe retorna e diz assim, ele me chamou, ai, mas o seu filho é maravilhoso mesmo, né, tal. Porque a gente decide, né? E eu acho que a gente precisa, na verdade, levar esse amor, essa forma de amor materno para as outras relações. Mas é assim que eu vejo, né? Que o amor de uma mãe para um filho é uma decisão, né? E é lindo ver... E é lindo ver como a mãe espelha isso que é o chamado de todo cristão. Se a gente entender o nosso papel de cristão, a gente vai entender que todos nós fomos chamados para amar o próximo como mães amam seus filhos, né? Não é porque eles merecem ou porque a gente sente é algo fácil, mas porque a gente decide amar. O amor de Deus é a marca de quem Ele é. E Ele nos chama como espelhos dele para esse mundo, a amar o próximo, porque Deus ama, né? Então que vocês possam começar a olhar o amor de mãe e as mães como uma influência daquilo que vocês devem viver e praticar todos os dias, não só para com seus filhos, mas para com todos. Amém, glória a Deus. De nada, seu filho é incrível. Brincadeira, perdão, Senhor. A segunda mulher que eu quero citar aqui como uma mãe extraordinária, essa provavelmente você já tenha pensado, Ana. Quem aqui
não pensou em Ana quando nós falamos em mães que influenciam? Quantos não pensam em Ana? Levanta a mão aí se você pensa em Ana. Se você não sabe quem é Ana, levanta a sua mão também. Nós vamos falar sobre Ana. Ana foi esposa de Eucana, e Eucana tinha 2 mulheres. Tinha Ana e tinha Penina. Penina tinha 2 filhos e Ana não tinha filho nenhum. E Penina, naquela época, gente, deixa eu te falar, era comum maridos terem 2 mulheres, ainda é comum em alguns lugares do mundo, né? E, enfim, né? Eu estudei com um amigo que era muçulmano, e eu perguntei isso para ele, eu falei, cara, é isso mesmo? Existe essa questão da poligamia e tudo mais? Ele disse, cara, existe, só que não é assim hoje, porque o que meu pai teria que dar para minha mãe, ele teria que dar exatamente igual para uma outra, então uma é suficiente. Eu falei, sabe a decisão, uma é suficiente, é isso mesmo. Mas naquela época existia isso, e Penina ficava irritando Ana, ficava fazendo com que Ana ficasse muito triste, porque Ana era estéril e não poderia ter filhos. E todo esse texto, toda essa história está relatada lá no livro de 1 Samuel. Eu vou ler com vocês. Por quê? Porque Ana, diante de tanta angústia, diante de tanta dor, Ana decide orar a Deus. E assim, você vê na história como ela estava triste, como a Bíblia diz que os lábios dela mexiam a ponto do profeta ele achar que ela estava embriagada, mas a dor dela por conta da falta de um filho era algo tão forte, tão doloroso. Eu vou ler com vocês, está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura na alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, a tua serva te não esquecerás. E lhes darei um filho varão ao Senhor, e darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E foi assim que Samuel foi aquele mesmo profeta que ungiu o rei Davi. Samuel nasceu, Samuel, filho de Ana, então tão desejado. E dentro dessa história, eu quero tirar algumas lições dentro da história de Ana, para vocês mães que estão aqui e talvez estejam passando por dificuldade. Talvez você seja uma mulher também estéril, que não pode ter filho. Eu quero falar, Deus operou não somente milagre em Ana, Deus operou milagre em tantas mulheres na história, e Deus pode operar um milagre na sua vida também. Para a honra e glória do nome dele, Ele pode fazer com que você engravide. Aquilo que o médico disse, olha, é impossível você ter filho, Deus pode fazer. Deus vai fazer? Eu não sei, mas eu sei que Ele pode fazer, amém? Mas, a primeira coisa que eu quero relatar, que eu quero destacar a respeito de Ana, é que Ana não desiste de ter um filho. Penina ficava ali enchendo ela, apurrinhando ela, sabe, falando um monte de coisa. Ana foi persistente, ela persistiu no desejo de ter um filho. E deixa eu falar uma coisa, ela tinha o apoio do marido, ela tinha o amor do marido, ela tinha a provisão do marido, mas ela não tinha algo no coração dela que somente um filho poderia preencher. O filho é importante, sim. Nós vivemos num tempo onde as pessoas são tão egocêntricas, tão egoístas, que elas falam, eu não quero ter um filho, eu quero viver aqui para sempre, eu, minha esposa, eu e minha namorada, e eu não faço questão de ter um outro filho. E eu me pergunto, cara, ele vai olhar para trás, onde está a descendência dele? O que aconteceu com as pessoas e os planos que talvez Deus tivesse dado a ele? A palavra de Deus diz, ide multiplicar-vos. O chamado de paternidade e maternidade, eu creio que é para todos. Alguns não conseguirão ter filhos, de fato, mas existem outros meios. Existe o meio da adoção, existe tantos meios de você ser abençoado e agraciado por Deus, de educar um filho, de amar um filho. E Ana persistiu nesse desejo, ela não desistiu, ela persistiu. O segundo ponto é que Ana ora por um filho. Mesmo sendo estéril e impossibilitada de ter filhos, Ana ora ao Senhor. E a oração da mãe é uma oração
muito poderosa. Você que é mãe, saiba disso, que a sua oração pelo seu filho, ela é muito poderosa. Nós temos relatos, eu já ouvi muitos testemunhos de homens, filhos que estavam desviados. Então a mãe ia toda noite no quarto dele e ungia as roupas dele, ungia a cama e declarava paz sobre a vida dele, declarava libertação sobre a vida dele. E o filho se libertou. O filho hoje é um adorador, o filho hoje é um servo, é um pastor, é um levita. A oração da mãe é uma oração poderosa. Ana consagra o seu filho antes mesmo dele nascer. E Ana cumpre a promessa que tinha feito a Deus. Porque muitas pessoas prometem a Deus, fazem trato com Deus. Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. E quando Deus faz, acham todas as desculpas possíveis para não cumprir o voto e não cumprir a promessa feita. Ana tinha todos os argumentos plausíveis para não entregar Samuel a Eli. Porque Eli já estava velho. Ofni e Finéias eram filhos de Samuel, mas filhos de Belial. Então assim, existia uma crise cultural. E ela poderia falar, eu não posso colocar o meu filho nesse ambiente que não é um ambiente saudável. Ele não vai conseguir se desenvolver, ele não vai ser aquilo que o Senhor programou ele para ser. Mas Ana confiava em Deus e sabia que Deus era perfeito em todas as coisas. No capítulo 2 do livro de 1 Samuel, Ana tem um cântico, e nesse cântico ela entende e nos mostra algo tão sublime. Ela mostra, e é naquele cântico onde ela está louvando, ela diz que quem dá a vida e quem tira é Deus, quem exalta e quem rebaixa é Deus, quem pega o pobre e faz sentar com príncipes é Deus. Nós precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e a despeito de qualquer coisa que você viva. Ana tinha qualidades preciosas na vida dela, e essas qualidades foram passadas para o seu filho. Ana era uma mulher perseverante. Ana era uma mulher cheia de fé, porque sabia que Deus podia fazer, mesmo sendo a sua condição física uma condição impossível. Ela cria que Deus podia fazer e podia dar um jeito. Ana era uma mulher de oração, era uma mãe de oração. Ela protegia o seu filho em oração. Ana era uma mulher temente a Deus. Ana era uma mulher leal à sua palavra. E eu quero falar para você, mãe, Deus tem um propósito na vida dos seus filhos, mas o seu papel é guardar a vida dele para que esse propósito se cumpra. Eu estou falando mãe porque hoje é dia das mães, mas serve para os pais também. Nosso papel enquanto pais é fazer com que os nossos filhos consigam cumprir o propósito de Deus sobre a vida deles, amém? A gente sabe que existe uma combinação muito poderosa, que é a oração do justo e o amor de mãe. A palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a gente sabe que o amor verdadeiro, ele transforma, porque é a manifestação de Deus. Então, essa junção de uma mulher que ora, uma mulher de Deus que ora, e a mãe que ama, é muito poderosa. A gente sabe que mulher já é muito de oração no contexto igreja, né? Mas olha, mãe que ora pelo filho é algo que muda as realidades. E agora eu gostaria de perguntar para a dona Renilde, que é a mãe de 5 filhos. E eu conversei um pouquinho com ela já. Falei, e aí, orava muito por esses 5 filhos. A gente sabe que um já tem que orar muito. Agora multiplica para os 5. A senhora orava muito, né? Mas eu queria te perguntar, como que você acredita que a sua oração impactou no futuro dos seus filhos? Alô? Essa mão aqui, ela não quer nada. A oração, como a Érica falou, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a mãe que ora pelos seus filhos, ela é muito privilegiada de ter o poder de Deus em suas mãos
para estar intercedendo pelos seus filhos, pela sua família de modo geral. Eu não sou aquela mãe de orar, fazer escândalo, aquela coisa toda, não. Não. Porque tem mãe que grita, chora, se esperneia. Não. No meu cantinho, no momento exato, a gente que é mãe sabe, e a gente ora. Porque a oração é o sustentáculo da vida cristã, é a oração. Se nós não orarmos, de nada vai adiantar, né? A palavra é oração. Oração. É orar e a ação, colocar em prática aquilo que Deus coloca no seu coração. Então, às vezes a gente quer exemplar muito o filho, mas não ora e nem tem ação. Aí fica difícil, né? Deixar só para Deus. É muita coisa só para Deus. Tudo é Deus. Porque meu filho... Não, Deus cuida, eu sei. Mas Ele também nos deu autoridade para cuidar dos nossos filhos também. Né? É importante a oração na vida do cristão. Muito importante. Eu, às vezes, ainda mais agora, né, que eu não estou fazendo mais nada. Então, eu estou quietinha, mas eu estou orando. Eu oro pelos meus filhos, pelos meus netos, meus bisnetos. Eu tenho 5 filhos, 14 netos e 10 bisnetos. É muita oração, hein? É muita gente que depende de mim, né? Para estar orando por eles. Que Deus abençoe. Um neto sai, você se preocupa. O filho, você manda mensagem, ele também não responde. Você se preocupa. Será que está tudo bem? Né? E eu fico só mandando mensagem. Como que você está? Está acontecendo alguma coisa? E aí, tal. O Diego responde a senhora? Porque eu não respondo, não. Jesus. Ai. Deixa ele. Então é assim, a vida da mulher cristã é excelente. Eu glorifico a Deus pelos 5 filhos que Deus me deu. São carinhosos comigo, cuidadosos. Eu tenho um filho que ainda não se casou, mas ele cuida de mim, mora no mesmo prédio. Ele o dia que não vai trabalhar, está mais na minha casa do que na dele, cuidando de mim. Eles dividem as tarefas, um faz uma coisa, outro faz outra, um cuida das compras, outro cuida de me levar no médico, e assim vai, né? Foi por isso que Deus me deu 5 filhos, né? Eu sabia que no momento eu ia precisar deles todos. Tem um livro, eu até comentei com a Érica, do pastor Hernandes Lopes, Mães que Oram. Esse livro é excelente. Se vocês tiverem oportunidade de ler, comprem e leiam, porque é maravilhoso para a nossa vida espiritual. É uma bênção. Então, orar é divino, é gostoso orar, né? Não só para pedir a Deus, mas para agradecer também. Muitas vezes nós oramos, pedimos, mas não temos o cuidado de estar agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Pela saúde, pela enfermidade, muitas vezes. Deus tem seus propósitos nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. E muitos dos propósitos dependem de nós que somos suas mães. Muitos, eu creio, né? Deus é maravilhoso em cuidar de nós, cuidar dos nossos filhos. Olha a minha família, o tamanho que é. E Deus cuida de cada um deles nos detalhes. É um que canta, é um que prega, é assim, Deus
vai abençoando a vida deles e a minha também. Porque eu me sinto maravilhada quando eu vejo meus filhos à frente da igreja, louvando ao Senhor, fazendo a obra, servindo. Porque Ele nos chamou para servir, né? Então nós temos que estar prontos para fazer a obra do Senhor. Amém. Muito obrigada, dona Renilde, por compartilhar. A gente precisa aprender mesmo que a oração é a maior arma do cristão. E as mães não se esquecem disso, porque aquela preocupação do filho que está fora e você não sabe onde está, faz a mulher intensificar as suas orações. Quantas vezes o filho está desviado, né, dos caminhos de Deus, e a gente vê tantas pessoas que desistem daquela pessoa, mas a mãe permanece em oração, não importa quanto tempo demore para aquele filho retornar, a gente percebe a mãe orando. Então vamos encarar esse exemplo dessas mães que oram como exemplos para as nossas vidas, né? Para ter vida de oração, intensificar as orações, né? Porque a oração sempre vai nos trazer frutos de bênção. Ela está falando, e não pode desistir da oração, não é começar e rapidinho desistir. Ai, Deus não respondeu rápido, então vou parar de orar. Não, tem que ser que nem mãe, que não desiste nunca, está até o fim lá em oração. Lá atrás, quando a gente conversou, ela falou, é muito joelho no chão. Falei, como é ter 5 filhos? Ela é muito joelho no chão. E olha aqui, a gente está usufruindo desse joelho que ficou no chão, né, dona Renilde? Muito obrigada. Às vezes as pessoas acham que você não ora, porque não vê você ajoelhado, né? Essa mãe aí não ora não. Mas você não sabe a hora que ela está quietinha no cantinho dela, o que ela está fazendo. Está orando, agradecendo a Deus pelos filhos, pedindo a Deus que guarde, que livre de todo mal. Quem tem filhos adolescentes sabe do que eu estou falando. Filhos adolescentes são bênçãos, né? Dá um trabalho, né? Eu que o diga. Ela olhou para você. Não, mas ele não ia fazer coisa errada. Às vezes saía, estava até na igreja, mas eu não sabia. Não sabia onde estava. Não respondia a mensagem, né? Ele não respondia a mensagem, né? O Diego é fogo. O Diego tá falando para cortar seu microfone, eu não sei porquê. Só que chegou na adolescência dele. Vou dar o microfone na cabeça dele. Vai jogar na sua cara. Você é o culpado. O pastor Ramon é o culpado. Mandou eu vir, né? Deus não quer que eu minta, né? Então, às vezes ele saía, estava na igreja. Estava na igreja, cantando lá, tocando, esquecia da vida. E eu em casa preocupada, meu Deus, onde está? E orava e nada. O pouco chegava, onde você estava? Na igreja, com fulano. Meu Deus do céu. Quando for assim, avisa, né? Porque a gente fica despreocupada, mas não é fácil não, viu? Eles não pensam na gente, não. Obrigado, dona Renilde. Eu fico muito feliz, porque agora eu sei que não é pessoal. Tamo junto, Diegão, aqui, ó, pra você. Obrigado, dona Renilde. Prazer ter a senhora aqui com a gente. Terceira mãe que eu quero falar, Isabel. Quem aqui conhece a história de Isabel? Isabel, mãe de João Batista. Esse homem incrível, que era o homem que foi encarregado de anunciar a chegada do Messias, preparou o caminho para que Jesus chegasse. Isabel era mãe de Zacarias, aliás, esposa de Zacarias, também era estéril. Isabel era estéril, também não poderia ter filhos. E assim também como Sara, Isabel já era avançada em idade. Alguns estudiosos, pesquisadores acreditam que ela já tinha mais de 60 anos. Mas, quando Deus quer fazer alguma coisa através da vida de qualquer mãe, não existe idade, não existe condição física que possa impedir. A palavra de Deus diz, agindo Deus... não, você não está aqui, meu irmão. Agindo Deus...
É isso aí, vamos ler, está escrito lá em Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 7. Você pode acompanhar conosco aqui, não precisa abrir sua Bíblia, amém? Diz assim: nos dias de Herode, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ela em idade avançada em dias. Mas a partir do versículo 1 do capítulo 15, aliás, do capítulo 1, versículo 15, conta a história que o anjo Gabriel veio falar com ela. O mesmo anjo Gabriel que depois falou com Maria, veio antes falar com ela. E a história é engraçada, porque elas eram primas. E o Gabriel falou com ela e depois falou com Maria. Mas vamos ler aqui, ó, olha só. Capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 15. O anjo disse: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Isabel, antes de João Batista nascer, Isabel já sabia a profecia que o filho carregava, e o seu dever como mãe foi ser protetora desse chamado. Quantas mães não ficam grávidas dos seus filhos e desde o ventre, aqueles meninos, aquelas crianças, aqueles bebês que ainda vão nascer, já recebem uma profecia, e Deus usa um profeta para profetizar sobre a sua vida, e muitas mães esquecem no decorrer do caminho. O seu filho, ele tem um chamado. Talvez nenhum profeta tenha profetizado sobre a vida do seu filho, mas eu quero falar que Deus não criou o seu filho simplesmente para suprir a sua necessidade de ter um filho. Deus criou um filho, Deus vai te dar um filho, Deus te deu um filho para que ele seja a luz nesse lugar e para que ele resplandeça a luz de Cristo onde quer que ele esteja. Mas o nosso papel como pais é sermos facilitadores para que o propósito de Deus se cumpra na vida dessas crianças. Sabe, é indispensável que nós, pais, sejamos espelhos para os nossos filhos. Zacarias, com certeza, aliás, João Batista, com certeza foi o que foi, porque existia uma profecia sobre a vida dele, mas a Bíblia relata, eu li lá, que eles eram justos, irrepreensíveis. Zacarias tinha um bom exemplo dentro de casa. Aliás, João Batista tinha um bom exemplo de Zacarias e Isabel. Deixa eu te falar uma coisa, pais, que os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Vocês sabiam disso? Isso é uma pesquisa. Mostra que os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. O que isso significa? Que nós precisamos ser exemplos para eles. Um teólogo chamado Albert Schweitzer disse uma vez que dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar, é a única maneira de influenciar. Olha que forte isso. Nós somos como um espelho, como espelhos para os nossos filhos. E um espelho, embora não fale, ele demonstra a verdadeira imagem. Um espelho, para que realmente tenha a sua função efetivada, aliás, para que seja efetivo, ele precisa estar limpo. Porque se ele estiver embaçado, se ele estiver sujo, não vai conseguir refletir a verdadeira imagem. Um espelho, ele precisa ser plano, porque se ele estiver torto, se ele for curvo, ele vai distorcer a imagem. Um espelho, ele precisa de luz, caso contrário, a imagem não será refletida. Nós podemos usar a história de Isabel, que foi uma mãe que entendeu tudo isso, foi exemplo para o seu filho, amou, guardou, sabe, investiu no seu chamado, creu naquilo que Deus tinha profetizado sobre a vida dela, não duvidou, e por conta dessas características, podemos ver que Isabel foi justa, que Isabel foi obediente, que Isabel foi uma mulher leal, que foi uma mulher fiel, temente a Deus e adoradora.
Se você não sabe em quem se espelhar, muitas vezes as pessoas procuram na internet mães que possam ser influências, e aí acham blogueiras e influencers, mas deixa eu te falar, os melhores exemplos de mães estão na Bíblia. Não que você não possa olhar para a Érica, por exemplo, que é uma excelente mãe, ou para essas mães que estão aqui, que são excelentes mães, você deve olhar, mas às vezes os nossos olhos estão tão voltados para as pessoas que têm mais like, para as pessoas que têm mais curtidas, que nós esquecemos de quem foi João Batista. E João Batista foi o que foi porque tinha sua mãe o ajudando. Nós esquecemos quem foi Samuel, esquecemos do poder da oração de Ana, esquecemos quem foi Eva, que embora tenha pecado, suportou o peso do pecado para criar os seus filhos e perseverou. Você tem inúmeros exemplos dentro da palavra de Deus sobre mulheres e mães que influenciaram. Pare de procurar por aí. Assim como orar é fundamental, a leitura da palavra é indispensável. É o alimento. Amém? Nós temos aqui mais uma mãe que eu quero fazer uma pergunta agora, que é a Fátima Lindolfo. Para quem já está aqui na IA Church, antes Palavra Viva há mais tempo, conhece a Fátima e conhece os seus filhos. Ela é a mãe do Lucas Lindolfo, que hoje é líder de jovens e também um dos ministros de louvor, e mãe também do Pedro Lindolfo, que hoje está na Zion, né, já trabalhando lá junto com o pastor Theo Hayashi. E quem conhece esses meninos sabe que desde pequenos eles se destacavam na vida com Deus, no que era espiritual. Quem está aqui há mais tempo já ouviu uma oração do Pedro pequenininho. E mais do que isso, via um contexto familiar de uma família que buscava Deus juntos. A Fátima é uma mulher de oração muito séria com Deus. E a gente sabe que esses meninos foram chamados por Deus desde o ventre, assim como João Batista. Mas eles entraram num lar escolhido por Deus, porque era um lar que colocava as coisas de Deus como as mais importantes. E eu quero perguntar para você, Fátima, como foi para você entender o chamado dos seus filhos? Ver que eles desde pequenos já tinham algo especial na vida com Deus, na vida espiritual. Como foi para você zelar por esse chamado? Boa noite, tá ligado aqui, né? Boa noite. Bom, como o Ramon disse, primeiramente como mãe, desde quando eles estavam no meu ventre, né, desde a gestação, eu orava por eles. Então eu não sabia qual seria o chamado deles, mas eu orava por eles. E algo interessante que eu tinha eu nunca fui cantora, mas eu sempre adorei louvar a Deus, eu sempre adorei cantar e eu me expressar, sempre foi algo meu. E quando eles estavam já durante a gestação, eu fazia muito isso. Eu adorava, punha louvores e eu dançava para o Senhor. E eu falava com o Lucas e falava com o Pedro. Então eu fazia eles participarem. Então eu acho que é alguma coisa que as pessoas perguntam. E eu lembro muito desses momentos, né? E eu acho que é isso, né? É você começar desde... Mesmo você não sabe qual vai ser o chamado que seu filho tem, mas você levá-lo a esse momento de adoração. Então foi isso que eu fiz instintivamente, né? Então esse foi acho que foi o primeiro toque que eu tive, assim, de levá-los para algo sem saber qual seria o ministério deles ao certo. Depois que eles nasceram, algo que eu fiz, que eu creio que eu gostaria de testemunhar para as mães, é que eu levava eles para lugares onde tinha adoração. Então era algo sim, que eu gostava muito, mas eu fazia questão de levar o Lucas. O Lucas lembra de umas coisas que eu fazia, umas maluquices assim como mãe, que era sair daqui de São Paulo e ir lá para o Rio de Janeiro numa excursão para ver o ministério, era Diante do Trono. Eu amava a Ana Paula Valadão, e eu queria muito que o Lucas tivesse aquela unção de adoração. Então lá ia eu em excursão. Deu certo essa excursão, hein? E eu fazia muito disso com os meninos, onde tinha alguma coisa ligada a louvor e adoração, eu fazia. Mas não que eu soubesse, porque o Lucas ou o Pedro vão ser levitas, mas porque eu achava que era um lugar que eu poderia levá-los e eles poderiam
ter prazer. E a gente vê isso muito no mundo secular, né? Os pais levam muitos filhos para jogo de futebol em estádio, e às vezes a gente vê, quando é época de carnaval, os pais levando os filhos desde pequenos, né, para aprender lá a sambar, enfim. E eu pensei, mas por que eu não posso levar os meninos para cultos de louvor e adoração, mesmo que eram para adultos? E algo que eu fazia, Érica, eu trazia os meninos para a parte da frente, no momento do louvor, na nossa igreja, lá na Leopoldina, na Pio 11, eu levava eles pequenos para o primeiro banco. Então, sempre que tinha louvor, para mim era muito importante que os meninos estivessem ali e eles estivessem vivenciando aquele momento de louvor. Então, eu acho que eu não segui nenhuma regra, eu não li isso em nenhum livro, mas era algo que para mim fazia muito bem. E eu queria que os meninos aprendessem isso. E eu vi que depois era algo que o Senhor tinha para a vida deles, né? Que era o louvor. Era um chamado que eles tinham para louvar. Então, eu creio que esse exemplo e esse pagar o preço, porque muitas vezes a gente também não quer pagar o preço de... mas eu vou levar meu filho lá na frente, no primeiro banco, para louvar. Por que não? Por que não ele ouvir, né, o louvor? Por que não participar? A gente tem muita coisa de tirar os nossos filhos desse ambiente e levar ele para outro. Não, leva ele para participar do louvor, para participar da oração. Então, eles foram criados muito nesse ambiente de curtir o louvor mesmo, do que é o louvor, e de me ver, né? E uma outra coisa engraçada, como eu também gostei de cantar, eu trazia o Lucas, os mais antigos, eles sabiam, eu trazia o Lucas e o Pedro no coral, eles cantavam no coral. O Pedro, mãe, coral. Eu falei, vamos pro coral. E quem é antigo que lembra, eles vinham pro coral. E ficavam meio assim, né? Mas vinham que vinham. E eu falava, não, vai aprender a cantar, não sei se você vai usar, mas que vai aprender a cantar, vai. E viam, sabe? Aí foi uma bênção, eu vejo hoje os frutos, sabe? É isso. Fátima, quero agradecer o seu exemplo. Eu, desde novinha, conheço você e posso falar que você realmente foi um exemplo de mãe, que os seus filhos eram vistos já como meninos que estavam sempre nesse contexto de busca a Deus, né? E hoje, conhecendo os dois, eu só posso dizer que você foi inspirada pelo Espírito Santo. E eu acho que essa é a grande influência que nós devemos levar na maternidade da Fátima, é que ela era uma mulher de Deus, buscava o Espírito Santo, por isso ela foi movida pelo Espírito Santo na criação dos filhos, né? A gente vê hoje como os dois têm esse chamado para o louvor e a adoração, e o Espírito te inspirou a introduzi-los e prepará-los para esse caminho, ensinar o caminho que eles iam caminhar e ser usados por Deus. Hoje o Lucas, com esse chamado para atrair a presença de Deus por meio da oração, Deus já sabia onde ele chegaria e você não. E mesmo assim, sem saber, você foi usada para preparar esse caminho. E eu quero falar, mães, não pensem que os seus filhos são pequenos demais para experimentar essa busca a Deus. No prazer em ler a Bíblia, as histórias da Bíblia, aos momentos de louvor e adoração, aos momentos de intercessão de guerra. Eu posso dizer que, gente, eu já participei de tanta reunião de oração de guerra com a minha mãe quando era pequena. Às vezes eu dormia, às vezes ficava acordada, mas eu estava lá na batalha espiritual. Às vezes vocês me veem orando aqui. Quando começa a ficar muito fogo, eu orar muito fogo, você pode saber que a minha mãe me ensinou muito nas vigílias que eu participei quando eu era criança. E hoje eu posso ver na vida do Enzo, meu filho, ele é mais quietinho na hora da adoração, ele é mais introspectivo, mas ele adora que eu leia a Bíblia com ele. E às vezes eu falo, eu vou ler um capítulo hoje, aí eu leio um, ele fala, por favor, só mais um, porque chegou numa parte boa da história. Aí eu leio mais um, aí ele, não, pelo amor de Deus, agora que ele vai matar e arrancar a cabeça. E outro dia ele falou para mim assim, ler a Bíblia é legal, né? E eu achei tão gostoso ouvir isso. E às vezes a gente poupa os nossos filhos daquilo que a gente acha que é uma busca adulta, mas não faça isso. Leve o seu filho a participar de tudo que você mais gosta na vida com Deus, na igreja, porque saiba que esses trarão grandes frutos nessa nova geração na vida dos seus filhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Só completando uma coisa que eu acho importante falar, que acreditem ou não, nós somos
guardiões do propósito dos nossos filhos até que se cumpram, né? E pais, não punam seus filhos tirando eles da igreja. Existem pais que falam assim: meu filho está de castigo, não vai vir, vai ficar um mês sem vir no Kids, vai ficar um mês sem vir nos teens, vai ficar um mês sem vir nos jovens. Isso é extremamente prejudicial para ele, não porque a igreja vai estar mais vazia, não é sobre isso, mas é sobre o que você mostra para ele. Muitos pais falam: o que eu faço com meu filho? Ele está na faculdade e ele não quer mais se envolver na igreja. E aí você vai entender um pouco mais a história. Foi um pai que nunca quis trazer na igreja, nunca mostrou quão importante era. Não é fácil, gente, nós pais abrimos mão do nosso sábado para trazer um filho e ficar esperando aqui, mas vale a pena, traz resultado. Eu vejo o pastor Bin aqui, a pastora Silene, que traziam seus filhos todo santo sábado aqui, e hoje são meninos de Deus que não estão mais aqui porque estão fazendo faculdade fora de São Paulo, mas influenciam e vão ter a sua fé testada e eles estarão prontos para enfrentar as resistências. Por quê? Porque as suas raízes são raízes profundas na palavra de Deus. Você quer guardar o chamado do seu filho? Mostre para ele, tira o resto, tira a tecnologia. Fala assim: você vai ficar um mês sem assistir televisão, você vai ficar um mês sem jogar videogame, você vai ficar um mês sem seu celular. Isso é uma punição. Cara, você está punindo o relacionamento dele com Deus. Você só está agradando uma pessoa, o diabo. Saiba disso, amém? Eu posso só falar uma coisa? Por favor. Desculpa interromper. Talvez você esteja escutando isso e falando: poxa, acho que fiz errado, e agora talvez seja tarde demais. Mas eu quero declarar para você que nunca é tarde demais. Graças a Deus não existe nada mais poderoso do que a graça de Jesus para reverter as situações. Talvez o seu filho já seja mais velho, você não fez isso com ele e hoje você está vendo os resultados de um desinteresse nas coisas de Deus. Eu quero dizer que a vontade de Deus é para o bem do seu filho e a graça dele é para apagar os nossos erros do passado. E a partir de agora você pode começar a usar a ferramenta da oração, como a dona Renilde falou, e mudar a circunstância da sua família. Nunca é tarde, não desista do seu filho. E se agora for o momento, ele é mais velho, que seja o momento. Deus é poderoso para atraí-lo, o amor de Deus é poderoso para atraí-lo. Então continue em oração, persevere, e que nunca é tarde para a gente trazer a nossa família para perto de Deus. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir. O nosso quarto e último exemplo de uma mãe que influenciou, nós não poderíamos deixar de citar Maria, mãe de Jesus. Durante muito tempo se criou uma rivalidade onde Maria era exaltada no catolicismo e no protestantismo era, muito rejeitada muitas vezes, né? Nós não acreditamos que Maria é uma santa, nós acreditamos que o papel dela foi fundamental para que Jesus se tornasse o homem que se tornou, porque ela também guardou a promessa, guardou o propósito de Jesus, guardou Jesus. Jesus viveu num tempo, o chamado dele começou efetivamente a partir dos seus 30 anos, então você pensa que Jesus teve uma infância como qualquer outra criança da época. Nós não temos relatos na Bíblia referente à infância de Jesus. A única coisa que nós vemos foi Jesus lá com seus 12 anos, já no templo, onde ele ficou lá perdido por 3 dias, perdido entre aspas, estava ensinando, né, aquelas pessoas, mas é o único relato. Jesus com certeza usou as roupas da época, brincou com as brincadeiras da época, se relacionou com amigos, teve muitos momentos onde a mãe teve que chamar ali a sua atenção, né? Eu acredito nisso, né? Eu creio que Jesus nunca pecou, mas de fato Jesus foi um menino. Ele não tinha superpoderes, né? Eu acredito que ele teve uma infância. Ele brincou, ele se divertiu, né? Mas antes disso, Maria era uma menina muito jovem. Quando recebeu a profecia do anjo Gabriel, acredita-se que ela tinha entre 14 e no máximo 16 anos.
Naquela época era muito comum as mulheres engravidarem muito cedo, né? Ela já estava noiva de José, né? Estava prestes a se casar e o anjo aparece para ela. Mas uma das coisas que mais me chamaram a atenção durante essa semana, onde é uma semana que você fica reflexivo, onde você pensa a respeito da sua mãe. Eu sou muito grato à minha mãe por tudo que ela fez na minha vida, por tantas coisas, ela sabe disso, eu já falei para ela. Sou muito grato a Deus pela Érica ser a mãe dos meus filhos, porque me ensina a ser um melhor pai, me estica para que eu seja um melhor pai. Então você fica reflexivo, e eu penso muito, sempre quando eu penso a respeito de filho, eu penso sobre Jesus, não tem como. A minha vida é apontar Jesus para as pessoas, então não tem como. E a Érica me mandou uma frase, eu vi outras pessoas repostando, eu não sei se é do C.S. Lewis ou se é de outra pessoa, mas essa frase diz assim: a mulher mais incrível em toda a Bíblia não foi uma guerreira ou profetisa famosa, foi uma jovem mãe, aparentemente comum, vivendo um chamado único. Não liderou um exército, não arrebatou multidões com seu discurso, não se envolveu em dramas políticos. Ela foi mãe. Isso é um ponto muito crítico nos dias de hoje, porque a mãe, muito por conta da falta de posição do homem, né, da falta de posicionamento do homem, a mulher teve que sair ao mercado de trabalho, ela teve que se posicionar. A mulher, ela tem inúmeras funções, ela é mãe, ela é a trabalhadora, se tornou a provedora também. Ela é a mulher que vai chegar em casa, vai cuidar da roupa, vai cuidar da organização da casa, vai fazer o jantar. O homem, ele meio que perdeu a sua função. E, enfim, nós estamos tratando isso no Homens de Honra. Se você é homem e vem no Homens de Honra, você vê que cada terça-feira, cada semana é uma paulada que nós recebemos, porque eu creio sim que Deus quer resgatar a identidade do homem. Mas Maria recebeu uma profecia sobre ela. Profecia a respeito do Salvador que viria através da vida dela, né? Tá escrito lá no Evangelho de Lucas. Eu vou pegar do Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 30 a 33. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria provavelmente estava ali vivendo um monte de emoções, mistura de medo, incerteza, muitas questões. Como que isso acontece? Como que vai acontecer? Eu não tive relação, eu sou pura, eu sou virgem, como que eu posso dar à luz? Como que eu vou explicar isso para o meu noivo? Como que isso vai aparecer para as pessoas? Alguns vão achar que é loucura, outros vão acreditar. Tinham muitas questões que envolviam aquela revelação de Gabriel para Maria, e ela estava muito confusa. Mas quando Gabriel explica como aconteceria, que nós acabamos de ler, ela acalma o seu coração, e ela responde no versículo 36: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Uma das características mais fortes que eu vejo em Maria, além da pureza, que acho que é o principal, é a submissão e a sua obediência. Ela era uma menina temente, ela era uma menina forte, uma menina corajosa para enfrentar as oposições ou aquilo que as pessoas falavam, mas ela foi a pessoa escolhida para que ajudasse Jesus a desenvolver, e que no momento oportuno Jesus pudesse ser sim levantado e ser então batizado lá por João, e todo o resto da história vocês sabem. O que eu quero te falar é que características como essa, mães hoje querem ser empresárias, querem ser advogadas, querem ser tudo, e muitas não querem ser mãe. Elas têm os filhos, mas não querem a maternidade, não querem viver a maternidade. E a única pessoa que sofre com isso são os filhos. Uma ausência de amor, uma ausência de cuidado, uma ausência de carinho. Não, você pode ter uma babá, eu não sou contra a babá não, mas a babá nunca vai substituir mãe.
Se você precisa de uma babá porque você precisa trabalhar durante a semana, é compreensível. Mas para que você precisa que a sua babá viaje com você aos finais de semana, para que você tenha um tempo para descansar? O seu filho precisa de você. E não há nada, não exista presentes que você possa dar para o seu filho que vai suprir a necessidade dele, da sua atenção. Maria foi apenas mãe, mas foi a melhor mãe que Jesus poderia ter. E eu quero te falar que Jesus está te levantando, mãe, para que você seja a melhor mãe que o seu filho possa ter. Sabe que tudo passa muito rápido, e eu tenho um lema na minha vida, que eu vou aproveitar a minha vida de forma muito intensa, porque eu não quero olhar para trás daqui uns anos e falar, eu poderia ter aproveitado mais. Eu olho o tempo que eu vivi nos Estados Unidos, e eu não consigo pensar, nossa, isso eu faria diferente. Nossa, eu fiquei preso nisso, eu poderia ter vivido de uma outra forma. Eu vivi com tanta intensidade, que eu falo, cara, eu não faria nada diferente. Eu vejo o meu relacionamento com os meus filhos, é tão intenso, tão profundo, que eu olho e falo, eu não trocaria esse tempo por nada. Mães, entendam quem Deus chamou vocês para ser. Jesus foi um homem incrível, mas ele teve uma mãe extraordinária, amém? A última mãe que vai participar conosco aqui no painel é uma mãe que é um grande exemplo nessa igreja, não só porque ela foi uma boa mãe, mas porque ela tem auxiliado no cuidado das ovelhinhas da IA Church. É a nossa pastora do IA Kids, a Isabel Sabatier. Mas eu não quero deixar de mencionar os filhos dela, a Paula, minha grande amiga, e também o Murilo. Ambos são muito firmes com Deus, por causa dos ensinamentos da Isabel e do Mário também. Mas eu quero fazer uma menção especial, Bel, ao Murilo. Porque o Murilo é um menino que foi uma grande marca para a geração dele desde criança. Não vai chorar que eu choro também. Por ser um menino submisso e obediente a Deus. E também um menino puro. Eu acho que essas são marcas dele. Assim como eram marcas de Jesus, eu vejo isso no Murilo também. E hoje você, tendo sido uma mãe que preservou, ensinou a obediência ao seu filho e preservou a pureza dele, eu quero que você fale sobre a importância das mães em gastarem mais tempo com seus filhos para guardarem essa inocência, ensinando os caminhos de Deus. Eu creio que é uma grande bênção quando o Senhor já diz, eu já choro, né? Logo de início, que você vai gerar profetas. E Deus falou isso para mim antes de eu engravidar dos meus filhos. Que eu teria uma filha que seria como Samuel e um filho que seria como João Batista. E eu me senti assim muito, muito honrada, porque eu amo a casa do Senhor, eu amo o ministério, eu tenho esse chamado desde pequena, não fui orientada como eu orientei os meus filhos, então eu me senti assim muito privilegiada por Deus. Eu trabalhava numa agência de publicidade muito grande, que era Young Rubicon, trabalhava com os justos. E o dia que Deus me falou assim, você vai parar de trabalhar para cuidar dos seus filhos, né? Eu ouvi aquilo e eu falei, eu quero porque eu quero dar para eles aquilo que eu não tive, né? E quando eu cheguei para pedir demissão do meu emprego, todo mundo falou que eu estava louca, porque eu estava abrindo mão da oportunidade da minha vida, mas Deus disse que não, que eu estava abrindo mão por Ele, né? E eu me senti muito feliz por estar dando esse passo. Mas, ao mesmo tempo que você se sente honrada por Deus dar um ministério tão grande para os seus filhos, também é um desafio. Porque criar um profeta não é fácil, né? Né, Ramon? Né, Érica? O John tem 3 anos lá e no Equids ele já arrepia, gente. E a gente fala, glória a Deus, é o profeta chegando. E os questionamentos deles desde pequeno, questionamentos simples, questionamentos bíblicos,
me fizeram voltar à palavra, né? Uma palavra que eu tinha na minha vida, mas eu tinha de forma parcial. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que o Murilo, com 6 anos, chegou em casa, tinha apanhado de um amigo na escola, e veio chorando e veio falando, e eu já repeti a frase que eu vi em casa, né? Se você chegar aqui, bem cristã, tá, gente? Se você apanhar na escola e chegar aqui chorando, você vai chorar 2 vezes. Então você volta lá e bate em quem te bateu. E ele, com 6 anos, olhou: mãe, você está me ensinando tudo errado. A Bíblia fala que eu tenho que dar outra face, e você está mandando eu bater no meu amigo. Aí você tem que parar, né? Você tem que parar e aprender a ler a Bíblia novamente. Então, quando você fala, como que o Murilo guardou toda essa pureza, como o Murilo guardou o chamado dele, como a Paulinha também guardou. É quando eu e o Mário nos dispusermos a ler a Bíblia com eles, a ter a humildade suficiente para falar: filho, eu falei, mas não é isso. Eu não estou fazendo o que a Bíblia está fazendo, né? A Bíblia está falando uma coisa e eu estou falando outra, né? Então a gente vai sentar e a gente vai orar juntos. Eu já tive um trabalho como mãe de filhos que argumentavam, e eu vejo aqui Érica, Ramon, pais com filhos de uma outra geração que argumentam muito mais ainda. Então, assim, o segredo de guardar a pureza de uma criança e o compromisso dela com Deus é a leitura da palavra, né? E não só a leitura, né? De você sentar e contar a história que vai gerar vontade de ler mais, mas você lê a sua vida junto com a vida dele, e você ter humildade suficiente, né? Mesmo que na hora você não tenha coragem, né? Você vai para o seu quarto, você reflete, e aí você volta e fala: meu, tá errado, né? A gente está fazendo errado. Então eu creio que o diálogo com a Bíblia na mão é o grande segredo de você manter a pureza de uma criança, você manter a pureza de um filho e manter ele firme na palavra, porque a gente é lavado pela palavra, né? E para ser lavado pela palavra, você precisa ter a humildade de falar: hoje eu estou sujo, mas no Senhor a gente vai orar e a gente vai ser limpo novamente. Porque quando o Ramon estava falando da característica da pureza de Maria, né? Quando você fala em pureza, você olha essa água, ela é pura. E você pensa no contrário. O que é uma água que não é pura? É uma água parada, é uma água que está contaminada, né? Então é assim que eu vejo a minha relação com os meus filhos, e eu vejo com as minhas ovelhinhas do Kids também. Se a minha água estiver parada, a água deles vai estar contaminada também. Aí não vai dar para conservar a pureza. Então, como a minha irmã ali já falou, né? É oração, né? Quietinha no seu canto, né? Outro dia o Benjamin estava dormindo, meu neto tem 7 anos, e eu estava orando por ele, né? Aí ele acordou e falou: vó, para de falar pss, 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 no meu ouvido. Eu quero dormir. Falei: eu estou orando. Ele: dá para orar em silêncio? Falei: não dá, eu tenho que falar, eu tenho que declarar a palavra. Não dá para ser quieto. Não preciso gritar, né, irmã? Mas falar eu tenho que falar, né? A Bíblia manda a gente proferir a palavra. Então eu creio que é isso, que é uma coisa que eu faço com as crianças no Kids. Quando eu venho, eu falo: Senhor, eu vou contar a história do leproso pela 1000ª vez. Não permita que ela seja igual. Não permita que ela seja uma água parada, sabe? Ela tem que ser uma água nova, uma água cristalina que está sendo gerada todos os dias. E isso só é possível no altar do Senhor e com a leitura da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Todas essas mães que nós falamos aqui foram mães incríveis que influenciaram, assim como muito provavelmente todas vocês sejam. Mas uma coisa me chama a atenção, dentre todas elas, talvez seja a coisa mais comum, que todas eram muito temente a Deus. Todas eram mães que eram muito dedicadas, muito devotas. E não existe um caminho
mais poderoso para uma mãe influenciar um filho do que o filho ver a mãe adorando ao Senhor. Porque o filho vê a mãe realmente, uma mãe onde a vida dela resplandece a luz de Cristo. E eu quero falar que talvez você, mãe, já tenha errado muito com seu filho. Eu sou pai e eu também já errei muito com meu filho. Mas o que você não pode ficar parada é nessa culpa exacerbada que talvez você esteja carregando a respeito das suas falhas. Talvez até hoje você tenha sido uma mãe distante, uma mãe com pouca paciência, mas Deus pode transformar tudo dentro de você. Isso serve para os pais também. Você que é pai, talvez você não seja um pai tão presente, Deus quer transformar isso em você. Mas falando especificamente de mães, vocês mães exercem uma influência muito poderosa sobre a vida dos filhos. Talvez essa seja uma data que te gere uma lembrança, uma saudade. Talvez essa seja uma data que faça com que você se sinta ainda mais sozinho. Mas eu quero falar que Jesus é tão incrível que Ele enviou um outro Consolador, e esse outro Consolador se chama Espírito Santo. E Ele está aqui nesse lugar para consolar você, talvez para tirar toda a dor que você possa carregar dessa data, talvez a dor da saudade, talvez a dor da frustração, talvez você não tenha tido uma boa mãe. Mas eu quero te falar que bom mesmo é Ele, porque Ele nos deu tudo que Ele tinha, e o tudo dele gera tudo em nós. E eu queria falar com você que entrou aqui hoje. É dia das mães, mas eu tenho que falar isso, porque você só entende esse tudo se você um dia convidar Jesus Cristo para entrar no seu coração e se relacionar com Ele como aquele que tem todas as respostas para as suas questões. Talvez hoje você se pergunte: por que isso aconteceu comigo? Eu não sei te dizer, mas eu sei o que Ele é capaz de fazer. Eu sei que Ele é capaz de te abraçar. Eu sei que Ele é capaz de te amar mesmo você errando, mesmo você falhando. E isso serve para todo mundo: pai, mãe, homem, mulher, menino e menina. E eu quero te perguntar, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, que você levante a mão onde você estiver, nós vamos orar. Não se trata de uma religião, se trata de um relacionamento, de uma entrega, onde você vai dizer para Ele: aqui está o meu coração, aqui está a minha vida, eu desejo me relacionar com o Senhor. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Se você está aqui, não precisa ficar acanhado, tímido, levanta sua mão e nós vamos orar com você. Existe alguém? Não? Existe alguém lá atrás? Glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você que levantou a mão, que você venha aqui à frente, nós vamos orar junto. Por favor, sai do seu lugar. Se você deseja, sai do seu lugar, venha para cá, vamos orar juntos. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus e receber esse amor tão puro, tão sublime que vem dele. Amém? Glória a Deus. Simplesmente sai do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar. Glória a Deus. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, está aparecendo um QR Code na sua tela. Por favor, escaneie esse QR Code, entre em contato conosco. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus hoje? Não? Amém. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você orasse assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu te agradeço, Jesus, porque a partir de agora, o Teu Espírito, o Espírito Santo, habita em mim. Muito obrigado. Escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu oro pela vida das Tuas filhas. E eu oro para que toda falta, toda ausência, toda lacuna seja suprida pelo Teu Espírito, Senhor. Que elas possam ser ministradas
por Ti, Jesus, e que elas saibam que o Senhor é um bom Pai, que o Senhor não falha, que o Senhor é excelente em tudo aquilo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Eu queria pedir que você acompanhasse os diáconos, aliás, a equipe de consolidação, para que nós possamos orar por você. Amém? Glória a Deus. E você que é mãe, que está nesse lugar aqui, parabéns pelo seu dia. Todo dia é o seu dia. Sem as mães, nós somos completos, com um completo fracasso. Amém? Glória a Deus.